Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. De Jesus. No capítulo 11, você vai descobrir, pela escrita de João, pela narração de João, o quanto a oração pode ser poderosa. A oração pode ressuscitar os mortos. A oração pode curar uma pessoa com câncer. A oração pode curar uma pessoa que está com pneumonia. A oração pode curar uma pessoa que tem dor nos ossos. A oração pode fazer coisas extraordinárias se nós soubermos usá-la da maneira certa. No versículo 1 do capítulo 11 de João, você vai encontrar algo interessante. Observe o que João vai contar para a gente. João é um homem que presenciou o fato. Ele é uma testemunha ocular do que ele está narrando. E ele vai narrar algo com muita ênfase. E esta ênfase, eu quero que você receba isso no seu coração hoje. Observe o que ele diz. Um homem chamado Lázaro estava doente. Aqui eu quero abrir um parêntese. Muitos de nós conhecemos gente doente, sim ou não? Então você vai ser o portador da cura dessas pessoas. Você não entendeu isso? Ah, se você entendesse isso. Você é um portador da cura. Você é um portador do milagre. Porque Jesus habita dentro de você. Jesus está dentro de você. Ele morava em Betânia, com suas irmãs Marta e Maria, ou Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou o perfume caro aos pés do Senhor e enxugou com os seus cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Receba isso agora, no nome de Jesus. A doença não acabará em morte. O câncer não acabará em morte. A dor não acabará em morte. O AVC não acabará em morte. Não acabará em morte. Não acabará em morte. Jesus está dizendo isso com ênfase. Ele está olhando e está dizendo: não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Não interessa, não interessa o que esteja acontecendo. O que está acontecendo é um processo. O que está acontecendo é uma ferramenta para glorificar o nome do Filho de Deus. Se uma doença chega, se uma má notícia chega, se um problema chega, não é para acabar em morte, mas é para que o Filho seja glorificado. Você pode dizer um amém para isso mais alto? Você pode me ajudar dando glória a Deus aí? Centro Cristão, ouça o que eu estou dizendo. O que você está vivendo hoje veio para te desafiar, sim.
Veio para te amedrontar, sim. Veio para te deixar inquieto, sim. Mas isso não acabará em morte, porque Jesus está na sua vida. Porque quando as más notícias chegam, os corações estremecem. Quando você vai ouvir um diagnóstico dos médicos, seu coração aperta. Quando você ouve a voz do advogado, de um juiz, seu coração aperta. Mas eu quero dizer uma coisa para você essa noite. Ele está com você. E essa situação na qual você está passando, seja ela qual for, é apenas uma ferramenta nas mãos de Deus para te aperfeiçoar, para te melhorar, para te elevar, para te fazer um instrumento dele sobre a terra, porque somente por um processo de luta é que você vai dar glória a Deus, e exatamente por um processo de te desafiando, você glorificará o nome do Senhor. Porque não há vitórias sem lutas. Porque não há vitórias sem lutas. Lutas nós passaremos, lutas nós enfrentaremos, mas nessas lutas já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não entendeu isso essa noite? Centro Cristão da Família, ouça isso. Nós estamos passando por lutas, mas elas não irão nos destruir. Elas não irão nos parar. Elas não irão nos trancafiar. Elas não irão nos fazer retroceder. Porque se elas vêm por 7 caminhos, elas fugirão. Porque nós temos Jesus em nossas vidas. Olha o que diz o texto. É para a glória de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você ainda vai dar muita glória a Deus. Quando o diagnóstico sair, talvez você se entristeça. Mas no dia da sua cura, Ele será exaltado e louvado. Quando as más notícias chegarem, o coração pode entristecer-se. Mas a boa vitória em Cristo chegará na sua vida. E você subirá no pódio dos campeões. Porque Ele já ganhou a sua batalha. Porque Ele é o vencedor que saiu para vencer. E eu quero dizer isso literalmente hoje na sua vida. Não tenha medo da luta. Não tenha medo das más notícias. Não tenha medo da enfermidade. Você é humano, você passa por elas. Não ache que você tem um corpo imortal. Você não tem um corpo imortal. O seu corpo é mortal. O seu corpo está... Mas você tem um Deus que faz as coisas acontecerem do
tempo é o tapete de Deus. Ele olha, Lázaro está doente. 2 dias foram cruciais. 2 dias em que as irmãs estavam talvez de uma maneira humana, tristes, angustiadas, ansiosas. Nada mais, nada menos do que o ser humano sendo ser humano. Talvez esses 2 dias elas pensaram muitas coisas. Talvez esses 2 dias elas viram Lázaro definhar a cada dia. Talvez esses 2 dias elas tenham visto Lázaro se acabando em uma cama. Como muitos de nós às vezes presenciamos fatos semelhantes. Muitas das vezes podemos contemplar coisas totalmente destruídas, mas nós esquecemos que nós temos um Deus que nunca, jamais nos abandona, jamais nos deixa no meio do caminho. As pessoas nos abandonam, as pessoas fazem juras de amor, mas qualquer situação, elas nos distanciam de nós, nos abandonam, mas Ele não te abandona, Ele não te esquece, Ele não olha para ti com olhar de desprezo, Ele sabe exatamente quem é você, Ele sabe exatamente qual é a tua dor, qual é a tua frustração, qual é a tua mazela. Ele consegue contemplar isso, porque Ele contempla os seus. Não há ninguém aqui essa noite que seja alguém que Deus não ama. Deus ama a todos. Deus está perto de todos. Deus se aproxima de todos. Mas nós temos que entender que Ele está sempre ao nosso lado. E a pergunta triunfal essa noite é: o quanto você está ao lado de Deus? O quanto você está esperando em Deus? O quanto você está aguardando em Deus? Porque aguardar em Deus não é uma tarefa fácil. Vamos falar a verdade. Alguns de nós, qualquer coisinha, damos um chute em Deus. Não podemos estar sofrendo uma dor que deixamos a presença de Deus. Não podemos estar tendo uma dificuldade financeira que abandonamos a Deus. Não podemos sofrer com um diagnóstico que nós dizemos que Deus nos esquece. E isso revela muito do nosso caráter. Porque o nosso caráter é abalável. O de Deus é inabalável, mas o nosso é abalável. Muitas das vezes estamos na presença do Senhor e basta alguma coisinha acontecer que nós logo retrocedemos e dizemos: eu não posso mais, eu não quero mais, eu não devo mais, por causa de umas notícias que parecem ser insolúveis. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: permaneça fiel. Eu não ouvi um amém. Permaneça fiel. Permaneça fiel. Tua fidelidade ativará o milagre. Você também não ouviu isso, né? A tua fidelidade aperfeiçoará e ativará o milagre. Eu não sei se você quer milagre, eu quero milagres. Eu quero viver milagres, eu quero andar em milagres, eu quero possuir milagres, porque milagres é um sobrenome que Deus me deu, porque milagre é a minha vida. Eu sou um milagre, você é um milagre. Você não estaria aqui se o milagre não fosse real na sua vida. Mas para que a gente viva uma vida de milagres, precisamos ser fiéis. E eu não vou julgar a sua fidelidade, você vai julgar a sua fidelidade. Porque é a sua fidelidade que vai ativar o que Deus quer para você. Por favor. Ouvindo, portanto, depois disse... Pode. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para Jerusalém. Versículo 8. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi,
Apenas alguns dias atrás, o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim, o Senhor vai voltar para lá? Porque há uma coisa que eu aprendi com Jesus. Ele é um Deus que não é como a gente. Eu e você somos capazes de qualquer coisa, nos revoltar com qualquer situação. Qualquer coisa nos revolta. Qualquer coisa nos dizemos, eu tenho direito, eu fui humilhado. E o Rabi está querendo voltar para onde tinha sido humilhado. Porque quando o Rabi sabe quem ele é, ele não teme situações que estão para acontecer na vida dele. Quando eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu desejo, e eu sei aonde eu vou chegar. Eu não tenho medo, não tenho problemas com as pessoas que não me amam. Eu não posso fazer nada por isso. Eu não sei o que eu vou fazer se alguém diz para mim, eu não gosto de você. Se me diz que não gosta de mim, eu vou dizer, sinto muito por você, mas Jesus me ama. Porque quando Jesus me ama, eu sei quem eu sou. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa te ofende. Qualquer coisa te ofende. Jesus não tinha problema com ofensas. O quanto você tem problemas com ofensa, meu irmão? Cuidado com as suas ofensas. Elas podem apenas te tirar do caminho que Deus quer para a sua vida. Observe lá, versículo 9. Jesus respondeu, há 12 horas de claridade, todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança, conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm os riscos de tropeçar, pois não há luz. Eu acho incrível o que Jesus está querendo dizer aos seus discípulos. Ele está dizendo, olha, quem tem luz não anda em trevas. Quem tem luz não faz as coisas erradas. Porque o que faz tropeçar é a ausência de luz. Quem tem luz, meus irmãos, não vai tropeçar. Aí por que a gente tropeça? Porque a gente está sem luz. Porque a gente não consegue entender que a luz em mim é Jesus. A luz é Jesus, e por Jesus ser a luz, nós temos que andar nele e através dele. Olha o versículo seguinte. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Eu acho isso interessantíssimo. Quem havia contado para Jesus que Lázaro havia adormecido, ou dormido, ou morrido? A não ser a presença do Espírito Santo dentro dele. Receba isso no seu espírito hoje. Antes de algumas coisas chegarem aos teus ouvidos, chegarem aos teus olhos, você já saberá, porque dentro de você há a presença do Espírito Santo. Você não entendeu isso mesmo? Antes das coisas chegarem aos seus ouvidos, ou chegarem aos seus olhos, você não ficará espantado, porque o Senhor já falou aos seus ouvidos. Você quer ouvir do Espírito Santo? Lázaro está morto. Quem contou para Jesus? E o mais interessante é que Jesus disse, ele está dormindo. Eu vou despertá-lo. Eu vou despertá-lo. Do outro lado, havia prantos e choros. Mas do outro lado, havia alguém que estava disposto a levantar alguém que estava dormindo. Porque até para o crente quando passa por situações de luto, ele precisa entender que o luto é momentâneo.
Porque haverá um dia que todos os mortos ressuscitarão, e haverá um dia que nós veremos face a face aquele que é o nosso Senhor. Então, se por luto você está passando ou passará, não tenha medo, não se desespere, porque o Jesus que você adora ressuscitará os mortos. E se você tem esperança, você vai continuar vivendo sobre essa palavra a tua vida toda. Porque a morte é apenas uma passagem. Eu digo isso para você porque nós dormiremos, mas nós vamos ser despertos em nome de Jesus. Alabachúria malaias. Sabe? Isso é um projeto e uma promessa de Deus. Versículo 12. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Porque quem anda com Deus sabe exatamente o que acontece, mas quem às vezes anda também não sabe o que está acontecendo. Está tão olhando para as coisas naturais, que às vezes não é despertado para o sobrenatural. E eu quero dizer uma coisa para você. Deus quer levar essa igreja, você e eu, a viver coisas sobrenaturais. Porque se você vai ouvir o que estão falando de você lá nos quartos, nas salas, é porque o sobrenatural vai vir na tua vida. Porque deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, tanto eu quanto você, temos medo do sobrenatural. E nós temos que parar de ter medo do sobrenatural. O sobrenatural é uma atmosfera que nós devemos viver. É uma atmosfera que nós precisamos andar, trabalhar dentro dela. Porque é no sobrenatural que o nosso Deus existe. Não existe essa história do natural, um homem levantar de uma cama enfermo naturalmente. Às vezes nós precisamos crer no sobrenatural para ver os milagres acontecerem. E eu não sei o quanto você está disposto ou disposta a viver o sobrenatural. Viver o sobrenatural é pedir ao Senhor que abra os tampões, que tirem os tampões dos seus ouvidos para você ouvir o Espírito Santo. Viver no sobrenatural é você pedir ao Espírito Santo que Ele abra os teus olhos espirituais. Viver no sobrenatural é você pedir ao Espírito Santo para andar no sobrenatural. Isso quer dizer, Ele impulsionar você a viver uma dimensão que você só ouviu falar, mas agora vai estar. O sobrenatural é o milagre. O sobrenatural é as maravilhas. O sobrenatural é as manifestações maravilhosas. A mesma coisa que eu vou dizer aqui, levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. Eu profetizo o sobrenatural nas suas mãos. Eu profetizo o sobrenatural nas suas mãos. Porque das tuas mãos haverá transferência. Você entendeu o que é isso? Eu vou dizer mais uma vez, eu não vou repetir muitas vezes as coisas aqui. Das suas mãos haverá transferência. Porque você acessará os céus, ou você acessará as dimensões celestiais. Você acessará as maravilhas de Deus. Elas vão vir para dentro de você, elas vão tomar você, haverá uma unção nova, uma unção fresca, e você vai distribuir essa unção, vai transferir essa unção, através dessas mãos abençoadas que você tem. Você crê nisso? Então a primeira coisa que você vai fazer é abençoar a sua vida. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim: receba toda a unção que o céu tem para ti, e te prepara para transferir
o que tu recebeu. Amém? Você crê nisso? Então dá uma salva de palmas a Jesus. Oh! Você quer isso? Deixa eu fazer uma pergunta. Você quer isso, pelo menos? Você quer colocar a mão nos enfermos e eles serem curados? Você não quer não, né? Você não quer. Se fosse você, eu estava vibrando. Se fosse você, eu estava gritando. Porque os céus respondem os gritos. Você vai ver isso agora eu vou te falar isso. Os céus respondem os gritos. Os céus respondem os gritos. Os naturais olham com os olhos naturais, mas os espirituais olham com os olhos do sobrenatural. Você está entendendo que eu estou te falando isso? Vamos lá, versículo 13. Pensavam que Jesus estava falando, que Jesus falava apenas do repouso do sono. Mas ele se referia à morte de Lázaro. O que está morto aí, hein? Tem alguma coisa morta aí dentro? Tem algum sonho morto aí dentro? Tem alguma mortandade de uma enfermidade? Tem alguma mortandade de uma má notícia? Sabe, não se preocupa com isso, porque a última palavra não sai da boca daquele que deu a má notícia. A última palavra sai da boca que dá as boas notícias. E as boas notícias estão chegando hoje na sua vida. Estão chegando agora na sua vida. Você vai ter uma semana extraordinária, porque as boas notícias estarão na sua vida. Aleluia. Oh, aleluia, quem crê diga amém, dá um glória aí. Não seja um espectador, seja um adorador. A voz é minha, mas a palavra é dele. A voz é minha, mas a palavra é dele. Então não se preocupa com a minha voz, se preocupa com a palavra dele na sua vida. Oh, aleluia. Lázaro morreu. Lázaro está morto. O que há nesta terra mais poderoso do que a morte? Para muitos de nós a morte é o fim, mas para Jesus é apenas uma transição. Para Jesus é apenas um momento. Olha o versículo 14. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. Talvez alguns deles disseram assim, olharam um para os outros e disseram assim: ué, como é que ele sabe que Lázaro está morto? Talvez o Pedro olhou para o Tomé e disse: Tomé, como é que ele sabe que está morto? Como é que ele tem a ideia que Lázaro morreu? Talvez eles estivessem assim, meio atônitos. Como é que Lázaro morreu? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, e volto a reafirmar essa noite. Jesus é o Senhor do tempo. Escuta o que eu estou te falando. Jesus é o Senhor do tempo. Ele pode transformar um dia em 1000 anos, e 1000 anos em um dia. Ele pode transformar os seus últimos 5 anos de dor, de miséria, de qualquer situação, e fazer em meses, em semanas, uma nova história. Ele pode olhar e mudar a história, porque ele trabalha no tempo.
Ele trabalha no tempo. E o tempo de Jesus é o nosso tempo essa noite. Pastor, mas como é que ele sabia? Eu não sei. Eu tenho as minhas suposições. E uma delas é que o Espírito Santo soprava aos ouvidos de Jesus. Assim como ele vai soprar nos ouvidos de muita gente aqui. Mas como muita gente não crê, não deu nem glória a Deus, ele só vai soprar nos ouvidos daquele que creem. Ele só vai falar nos ouvidos daqueles que querem ouvir. Você quer ouvir? Ou você apenas quer ver as coisas acontecendo? Eu quero ouvir para presenciar aquilo que vai acontecer. Abra um parêntese aqui. Orabaxocondorobabás. Antes de muitas coisas ruins acontecerem com você, o Senhor já te mostrará todas as coisas que estão preparando contra ti. As armas dos passarinheiros não te alcançarão. A mente do ímpio não te alcançará. A maldade do homem não te alcançará. Porque o Senhor te falará em sonhos. O Senhor te falará em visões. O Senhor te falará em audição audível. O Senhor te dará impressões no teu espírito. Você não entendeu isso e por isso você não deu glória a Deus. Você já imaginou alguém ficar preparando alguma coisa contra você e nos teus sonhos o Senhor te mostrar exatamente o que estão acontecendo? Você já imaginou antes que alguém trame contra a tua vida? Porque você não precisa fazer mal para ninguém para alguém tramar contra você. Você não precisa provocar a ira de ninguém para alguém fazer alguma coisa contra você. Tem gente que literalmente só porque vê você, a sua alegria, a sua felicidade, aquilo que você tem em Deus, já querem fazer o mal contra você. Mas antes que as arapucas sejam feitas, o Senhor já te mostrará aonde estão as arapucas, as armadilhas. Você não cairá em armadilhas. Ouça. Você não cairá em armadilhas. Tem muita gente preparando armadilha para você, achando que você vai ser um patinho caindo na armadilha, mas o Senhor já te dará a estratégia. O Senhor já te dará a estratégia para você vencer essa armadilha. Quem quer isso na sua vida? Quem quer receber essa unção na sua vida? Quem quer receber essa unção na sua vida? Dá um grito de júbilo aí, dá alguma coisa, faz alguma coisa. Eu não posso te dar nada, mas Ele pode te dar tudo. Ele pode te dizer assim, não vai por aqui, porque tem alguém preparando alguma coisa contra você ali. Há 3 pessoas aqui essa noite nesta casa que o Senhor está livrando da boca de um inimigo muito mortal. Pessoas prepararam lá onde você trabalha, lá onde você habita, uma armadilha contra você, para defamar, para trazer difamação contra você, para contar uma história que não é verdade, porque pessoas querem o seu lugar. Mas o Senhor manda dizer a você: eu estou quebrando agora esta palavra, porque foi eu que coloquei você lá. Não foi o homem que te colocou lá, foi eu que te coloquei lá. A inveja, a maldade se levantam, mas eu protejo você. Você recebe isso essa noite?
Se fosse você, eu dava um grito de júbilo, irmão. Acabei de ver alguns de vocês sendo jogados numa fornalha ardente. Não há problema em ser jogado lá, porque o quarto homem está com você, o Senhor está com você. Ele vai mudar a história, vai mudar a história. Aqueles que apedrejaram, aqueles que prepararam contra ti, irão te honrar, como Mordecai foi honrado. Você recebe isso? Você não recebe isso, não. Você está muito devagar essa noite, Deixa o fogo te levantar, deixa o fogo acender na tua vida. Ouça o que está dizendo o texto sagrado, versículo 15. Versículo 15 diz: E, por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá. Impressionante. Jesus está dizendo que estava alegre porque Lázaro havia morrido? Lógico. Ele sabia que aquela morte era transitória. Ele sabia que após esse momento, eu estaria 2000 e poucos anos depois contando essa história. 2000 e poucos anos depois, eu estou contando essa história, porque essa história com o H maiúsculo foi algo que mudou a história de muitas pessoas, e vai mudar a história de muitas mais pessoas na vida. Ele está se colocando assim, eu não estava lá, mas isso me alegra, porque eu não chego atrasado, porque eu não estou atrasado, eu estou chegando na hora certa, porque eu vou livrar na hora certa, porque o meu nome será louvado na hora certa, porque nos 45 minutos eu vou chegar e vou fazer um milagre. Não te preocupa, pastor, está difícil, está doendo, está complicado. Não te preocupa, ele vai chegar na hora certa, ele vai fazer o que tem que fazer na hora certa, ele vai cantar o hino da vitória na hora certa. Você vai querer cantar o hino antes da hora? Você vai cantar o hino na hora certa. Você recebe isso essa noite na sua vida? Pois agora, oh, que loucura é isso, irmãos. Pois agora, vocês vão crer de fato. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vai ter momentos que parece que vocês não vão aguentar. Parece que o peso é de toneladas nos seus ombros. Sua alma vai estar em frangalhos. Você vai estar desesperado. Mas sabe para que você vai passar por isso? Para você crer que de fato você serve um Deus vivo. De fato você serve um Deus vivo. Venham, vamos a Ele. Vamos a Ele. Versículo seguinte. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus? Sabe por que ele falou isso? Porque ele sabia que haveria uma pressão tão grande sobre Jesus, porque Jesus aparentemente estava chegando atrasado, e é isso que você vai ouvir daqui a pouco, da irmã de um morto. Olha só, versículo 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro já estava no túmulo havia 4 dias. Quem disse que ele não sabia disso? Jesus sabe de tudo. Não tem nada oculto à presença de Jesus.
Por isso eu estou te dizendo hoje, deixa falarem o que querem falar. Deixem preparar o que querem preparar. Pois Jesus está vendo tudo. Ele já se levantou para te proteger e te guardar. Ele já te levantou para te proteger e te guardar. Ele já se levantou para quebrar a palavra do inimigo. Ele já se levantou para destruir o projeto contra ti. Ele já se levantou para todas essas coisas. Ele já sabe de tudo. E você não será atingido. Você não será atingido. Mas pastor, mas como? Estava morto, irmãos. Estava morto para os outros, mas não para ele. Algumas coisas podem estar mortas para você, mas não significa que está morta para Jesus. Tem algumas coisas que já podem estar enterrado, mas não significa que está enterrado para Jesus. Porque ele não se incomoda com o que está morto, não se incomoda com o que está enterrado, porque ele é a própria vida, é a ressurreição. Ele é bom no que ele faz, ele é muito bom no que ele faz. E uma das coisas que ele é muito bom é ressuscitar os mortos. Observe o que ele vai dizer. Versículo 18. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Levou um tempo andando ainda. Continua. E muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Natural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ouvir o que eu quero te dizer? Você quer ouvir o que eu quero te dizer? Como vocês disseram, ninguém disse amém, eu não vou falar. Tem muita gente que vai tentar consolar você por uma perda que você tem. Isso não é porque as pessoas são más, é porque as pessoas não sabem o Deus que você tem. Muitas pessoas vão chegar e dizer assim, é assim mesmo. Cuidado com assim mesmo. O que é assim mesmo para os outros, não é assim mesmo para Jesus que você serve. Ah não, isso faz parte da vida. Ok, mas cuidado. Ou você vai ficar com a voz das pessoas que dizem que é assim mesmo, ou você vai ficar com as vozes das pessoas que estão dizendo para você, não é assim, é desse jeito que é a vida. Ou você ficará com a voz de Jesus. É aí que está o checkmate da situação. Porque tem muitas pessoas querendo te ver bem, mas não tão bem quanto elas. Tem muitas pessoas te consolando, mas não querem passar pelo sofrimento que você está passando. Tem muita gente querendo fazer um monte de coisa, mas não quer passar 1/3 do que você está passando. E cuidado com as vozes que não são do Senhor. As vozes que não são do Senhor nos amortecem. As vozes que não são do Senhor nos paralisam. Porque a voz do Senhor nos faz levantar e vibrar. Porque a voz do Senhor é poderosa para fazer exatamente o que nós precisamos e pensamos. A voz do Senhor é capaz de mudar histórias, a voz do Senhor é capaz de mudar as estações, a voz do Senhor é capaz de levantar os mortos, a voz do Senhor é capaz de abrir uma porta onde não tem, a voz do Senhor é fazer chover no seco, a voz do Senhor é fazer coisas semelhantemente, a voz do Senhor é poderosa, é poderosa, é poderosa, é poderosa. Não há nada que a voz do Senhor não seja capaz de realizar, não há nada nesta terra mais poderoso do que a voz do Senhor. Observe, Maria e Marta perdiam o irmão, versículo 20. Olha o que diz o versículo 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi até o seu encontro, e Maria, porém, ficou em casa. Versículo seguinte. Marta disse a Jesus, se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria morrido. Essa é a voz da humanidade de Marta. Eu não condeno Marta, porque essa é a voz humana dela. É a humanidade dela que está falando. Ela está revoltada. Ela está triste. Ela era amiga de Jesus, mas ela está triste. O irmão dela havia morrido. Então, naturalmente, Marta estava chateada. Até porque ela sabia que Jesus era capaz de ter curado o irmão dela. Até porque ela sabia que o Jesus poderia não ter permitido que ele morresse. Mas ela está chateada. Ficou chateada. Natural. Eu acho isso interessante. Meu irmão não estaria morrido, não estaria morto, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. Só que Marta não sabia de uma coisa que nós sabemos hoje. Marta não está sabendo do que nós sabemos hoje. Nós sabemos hoje que Jesus não chega atrasado. Jesus chegou na hora certa. Observe o versículo 22. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Ela sabia também que a amizade que ela tinha com Jesus e os anos que ela acompanhou Jesus fazia dele um instrumento de ressurreição. Ela sabia sim, porque tem dias que você sabe que está pesado, mas você sabe que ele pode tirar o peso dos seus ombros. Você sabe que tem dias que você está chorando e ele pode enxugar as suas lágrimas. Você sabe que tem dias que parece que não vai dar certo e ele pode fazer tudo dar certo. Versículo 23 diz o seguinte: Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Se eu fosse Marta naquele dia, eu já começava a chorar. Eu já começava a chorar. 4 dias depois da morte do meu irmão, o Senhor da vida e da morte chega e diz que ele vai ressuscitar. Eu desabava. Ou você não desabava? Ou você não chorava, não gritava, não... ou você ia ficar olhando para Jesus. Ah, eu sei. Eu sei. Se fosse alguns de nós, ia gritar. Porque quem estava morto não era um qualquer, era nosso próprio irmão. Então eu imagino a cena, Marta começando a chorar, só que ela ainda vai fazer assim, olha o versículo 24. Sim, Senhor. Ele vai ressuscitar, quando todos ressuscitarem no último dia. Vai ressuscitar. Ela sabia disso. Mas como que ela sabia disso? Só que depois de alguns anos que Paulo ia escrever sobre isso. As experiências que ela teve com o Senhor já mostravam o que ela queria claramente, o que o Senhor queria. Olha só, versículo 25. Então Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Se eu não arrebatado for, eu morrerei. Mas se eu morrer, eu ressuscitarei. Eu não estou preocupado com isso. Queria muito ver o arrebatamento, mas se não for possível, para mim tanto faz se eu estarei lá no arrebatamento ou na ressurreição, eu estarei com ele. E você? E você? E você? Se eu tiver que passar pela morte, glória a Deus. Se eu tiver arrebatado, glória a Deus também. Porque Ele é a minha ressurreição e Ele é a minha vida. Eu creio nele e viverei, mesmo depois da minha morte. Creia nisso. Por isso, pare de ter medo da morte. A morte vai acontecer. Mas quem está em Cristo está garantido. Você está garantido?
Eu acho que não, né? Você acha que não, está garantido. Versículo 26, por favor. Quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Oriacachuriandaraias. Irmãos, eu quero acabar, mas o Espírito Santo não me deixa acabar. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Centro Cristão da Família? Você crê nisso, Centro Cristão da Família? Versículo 27. Olha o que diz o versículo 27. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Uau! Passe a acreditar em Cristo dessa forma. Passe a acreditar em Cristo desta forma. Versículo 28. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. 29. Maria se levantou imediatamente e foi até ele. Alguns de nós precisamos ter a mesma coragem de Maria. A gente não precisa ficar ouvindo 10, 20 vezes que o Senhor quer fazer alguma coisa na nossa vida. Basta uma vez e eu me prontifico e vou. Preste atenção nisso, versículo 30. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. 31. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo chorar e a seguiram. Natural. Uma pessoa que perde alguém, as pessoas podem imaginar que ela está em luto, está passando por um processo muito natural. Versículo 32. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho que elas tiveram essa conversa em casa, antes de Jesus chegar em Betânia. Que elas combinaram a mesma frase. Elas deviam ter falado assim em algum momento: mas se Jesus estivesse aqui, ele não tinha morrido. Eu acho que elas conversaram muito sobre isso durante horas. Afinal de contas, eram 4 dias. Aí Jesus deve ter pensado: bem, realmente, se eu estivesse aqui, eu talvez não tivesse deixado Lázaro morrer. Olha o versículo 34. Onde vocês o colocaram? Perguntou eles e responderam: Senhor, venha e veja. Hoje, você precisa dizer para o Senhor: Senhor, venha e veja aonde está o morto na minha vida. Venha e veja esta situação que eu estou enfrentando. Venha e veja, Senhor, esse momento difícil que eu estou passando. Porque elas chamaram Jesus para ver. Versículo 35. E Jesus chorou. Por que Jesus chora? Ele não chora por causa de um morto, talvez. Ele chora por causa, talvez, da incredulidade que o cercava.
Talvez ele chora porque as pessoas colocaram sobre ele uma responsabilidade que ele sabia que elas sabiam que ele poderia resolver. Mas ele está agora com uma responsabilidade que as pessoas... Como você às vezes coloca em Jesus aquilo que não deu certo na sua vida. Como quando você começa a murmurar quando as coisas não saem do jeito que você quer que saiam. Quando você diz assim, eu não vou mais para a igreja porque ele não me ouviu. Eu não gosto mais dessa igreja porque ele fez isso. Ou deixou de fazer isso. Ei, para com isso, amadurece e cresce. Eu não vou mais porque meu irmão não olhou para mim, não falou comigo. Quem vai perder é você. Porque Jesus não se incomoda com essas coisas. Olha o versículo 36. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. O mesmo amor que Jesus tinha por Lázaro, tem por cada um de nós essa noite. Você não entendeu isso. O mesmo amor que Jesus tinha por Lázaro, tem por você. Você não é menos nem mais do que Lázaro. Você é amado por Jesus. Versículo 37. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, mas poderia ter impedido que Lázaro morresse? Bem, essa é uma pergunta que muitos de nós fazemos para Jesus às vezes. Ele já curou uma dor de cabeça, já curou uma unha encravada, já curou uma dor na coluna, já curou isso. Será que ele conseguiria fazer o que ele tem que fazer na minha vida? Será que ele tem poder ainda para mudar as histórias da minha vida? Será que ele tem o poder ainda de mudar as estações que eu estou vivendo? Será que ele tem o poder de mudar toda a maldição em bênção na minha vida? Alguns de vocês fazem essa pergunta. Parece que ele não é capaz de fazer o que ele já fez na sua vida. Se você olhar pelo retrovisor da sua vida, você vai ver que Jesus já fez coisas que você achava que não era possível. Mas ele fez e continua fazendo e fará muito mais, porque ele é o Senhor da sua vida. O problema é que você às vezes coloca a dúvida naquilo que você tem que fazer com Jesus. E quando a dúvida chega, já era para você. Você vai perder sempre. Escuta o versículo 38. Jesus sentindo-se novamente, como, irmãos? Indignado. Porque agora, eu tenho certeza que mudou a expressão de Jesus. Porque agora Jesus está diante da morte. Jesus está diante de um poder que ele sabe que pode vencer. Porque o diabo veio matar, roubar e destruir. E ele agora está ali para dizer ao diabo: acabou, terminou. Às vezes você tem que ficar indignado com a situação que você está vivendo, indignado com as situações que você está contemplando. Você tem que ficar indignado, literalmente indignado, não aceitar nada que o diabo queira para a sua vida e dizer: chega! Porque é assim que Jesus está levantando, ele está indignado. E chegou diante do túmulo, uma gruta com uma pedra fechada na entrada. Versículo 39. Rolem a pedra. Rolem a pedra para o lado. Ele não está falando rolem a pedra para o lado. Ou role a pedra para o lado. Ele está dizendo rolem a pedra para o lado.
Porque agora eu cheguei, agora eu estou aqui, agora a minha presença está aqui, agora o poder que emana do céu está na minha vida, e agora esse poder vai se transformar em realidade palpável agora. E alguém disse: Senhor, ele está morto. Eu não quero saber se ele está morto. Se ele está 4 dias morto, não é meu problema. E Marta ainda falou assim: o mau cheiro. O mau cheiro está aí. E aí? Tem algumas coisas que já estão cheirando mal na sua vida hoje. Mas ele chegou aqui essa noite. Ele chegou aqui essa noite. E ele está dizendo: role a pedra. Ele está dizendo: Satanás, role a pedra. Porque eu estou aqui. Porque a minha presença está aqui. Porque o meu poder está aqui. Mas está cheirando mal. E aí? Isso é apenas um detalhe. Versículo 40. Respondeu Jesus: eu não lhe disse que, se você cresce, veria a glória de Deus? Vou te fazer uma pergunta, e eu quero encerrar, mas o Espírito Santo não me deixa. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: tu crê? Tu crê? Tu crê no crê? Tu crê? Tu crê no quê? Tu crê no crê? Porque se você crê em mim, não vai dar certo. Se você crê no nome dessa igreja, não vai dar certo. Mas se você crê em Jesus, o Filho de Deus, a pedra angular dessa igreja, vai dar certo. Porque se tu crê, tu verá a glória de Deus. Você não entendeu isso, né? Se tu crê, você verá a glória de Deus. Versículo 41. Então rolaram a pedra. Há pedras rolando essa noite. Eu estou vendo pedras rolando essa noite. Eu estou ouvindo os barulhos das pedras rolando essa noite. Há muitas pedras rolando essa noite. Jesus está fazendo um milagre essa noite nessa casa. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Ele está fazendo uma oração poderosa. Ele está fazendo uma oração de gratidão. Ele está fazendo uma oração de gratidão. Está dizendo: Deus, Pai, obrigado, porque o Senhor já me ouviu. Versículo 42. Tu sempre me ouve. Tu sempre me ouve. Diga comigo assim: tu sempre. Com toda a convicção: tu sempre me ouve. Mais alto. Mais alto. Mais alto, Centro Cristão da Família. Ele sempre te ouvirá. Dá um glória a Deus, Ele sempre te ouvirá. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é por Ele e para Ele. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Versículo 43. Então Jesus falou baixinho.
foi o que eu te falei ainda agora. Os teus gritos vão ser respondidos pelos céus. Essa igreja, você pode gritar todas as vezes que você precisar. Olha só, ele grita. Ele não fala, Lázaro, vem. Lázaro, venha para fora. Tome essa unção essa noite. Receba essa unção essa noite. Porque Jesus em ti vai romper as estruturas hoje. Você tem que começar a gritar. Você tem que aprender a gritar contra aquilo que te ronda. Você tem que aprender a gritar, a banir aquilo que se levantou contra você. Se os inimigos vieram, você vai dizer, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha saúde, saia do meu corpo, saia das minhas finanças, saia, 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 em nome de Jesus! Oh! Show! Pare de se intimidar com os problemas. Ouça! Pare de se intimidar com os problemas. Pare de se amedrontar com as palavras. Pare de se intimidar com os gigantes que se levantam. Se eles se levantam para cair. Se eles se levantam para cair. Se as doenças chegaram para glorificar o nome de Jesus. Se as finanças estão estreitas, é para glorificar o nome de Jesus. Se o seu casamento está à beira do colapso, é para você glorificar a Jesus. Se as coisas estão ruins, péssimas, destruindo-se, é para glorificar a Jesus. Mas pare de se amedrontar. Pare de ficar chorando nos cantos. Pare de chorar nos cantos. Se você quer chorar, chora na presença dEle. Se você quer fazer alguma coisa, é na presença dEle. Se alguma coisa veio para te destruir, levanta e declara: na minha vida não, Satanás! Porque a minha vida, a minha casa, a minha família não são terreiro do inimigo. Oh, racho, arababá. Versículo 44. O morto saiu. Não vou repetir isso, mas presta atenção. O morto saiu. Quando ele se levantou e gritou, a morte foi embora. Aplauda, 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 grite, faça alguma coisa. Ouça. Quando você começar a orar, com a autoridade de Jesus na sua vida, algumas coisas vão sair correndo. Algumas artimanhas, armadilhas, coisas erradas vão sair correndo. Sabe por quê? Porque ele está vivo. Porque o morto
com as mãos e os pés presos com as faixas e o rosto envolto no pano, saiu. E Jesus ainda disse assim: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Eu vou encerrar aqui, mas eu quero te dizer uma coisa: só para quem crê. Só para quem crê. Tem muita gente que pensou que você estava morto, que você estava destruído, que você não ia alcançar, não ia chegar, que vão desatar as ataduras, que vão desatar as faixas que te prendiam. Aquele que se levantou vai ser aquele que vai te honrar. Vou repetir para você ver se você acredita. Aquele que tentou de todas as formas te destruir, será aquele que vai te honrar. Você está preparado para isso? Você não está preparado para isso. Eu vou te dizer uma coisa e vou encerrar. Desarma teu coração. As guerras não são suas. As guerras do Senhor. Lute com as armas que Ele tem. Só diga assim: Senhor, o Senhor está vendo esse inimigo que se levantou lá no meu trabalho. O Senhor está vendo, Senhor, todos aqueles que estão diante de mim querendo me matar, destruir, acabar comigo. Mas eu declaro, Senhor, que nenhuma dessas armadilhas forjadas contra mim prosperará. E Ele vai mudar as estações. Ah, você não entendeu isso. Vou fazer de novo, ver se você entende. Ele vai pegar as estações e vai mudar as estações. E aqueles que estavam armando contra ti se levantarão e te honrarão. Ainda chegarão a dizer: eu não sei o que eu tinha contra ti, mas hoje eu quero te honrar. E se prepara para receber presente daqueles que caçavam você. Você crê nisso? Você não creu nisso, né? Você crê nisso? Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.